Olá, pessoal! Aqui para mais um episódio do podcast Todos Nós. Continuamos no tema envelhecimento e hoje trago um convidado muito especial, o Dr. Milton Crenit. Dr. Milton é geriatra, tem um trabalho muito importante na área da sexualidade, 50+, e vai nos trazer assuntos e temas importantes nesse processo tão incrível que é envelhecer. Dr. Milton, muito obrigada por ter aceitado aqui o meu convite de estar aqui no podcast Todos Nós. Vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento, sexualidade no envelhecimento, que eu sei que é uma pauta sua, não é? Então, eu queria primeiro perguntar, quando é que um geriatra entra na nossa vida? Então, primeiro, Blenda, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Eu estou feliz de estar aqui com você, uma satisfação de ter recebido o convite. Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Quando procurar um geriatra, né? Então, primeira coisa que eu gosto de lembrar para as pessoas é que o geriatra também é um clínico geral e, independente da idade da pessoa, eu acho que vão ter questões diferentes para a gente fazer. Então, pode ser uma pessoa de 30, 40, 50, 60, a cada década vai mudar. Então, eu acho que quanto antes a gente começar a pensar no nosso próprio envelhecimento, seja na promoção do envelhecimento, na mudança como a gente vai enxergar o envelhecimento, planejar o envelhecimento, melhor. Então, tenho recebido até pessoas de 30 anos hoje no meu consultório, pensando o que eu posso fazer hoje para lá na frente eu estar com saúde, ter alguma atividade e uma manutenção do envelhecimento mais saudável. Então, um geriatra é um clínico geral, não é isso? Ele pode também coordenar as necessidades de especialistas que o paciente precisa. Isso também ocorre? Isso também ocorre. Eu falo que o geriatra acaba sendo como se fosse um gerente ali, um gerente Sim. das questões de saúde da pessoa e, caso necessário, a gente encaminha. E me diga uma coisa, como é que a geriatria tem avaliado a longevidade hoje? Porque no Brasil, não é, a gente tem uma pesquisa aí do IBGE, né, que aumentou 72 anos, mais ou menos, 75 para os homens e quase 80 para as mulheres, né? Você atribui ao que esse aumento da longevidade? Então, Blenda, uma coisa que a gente está vivendo, e nunca na história da humanidade a gente viveu isso, que é uma coisa que a gente chama de revolução da longevidade. Né? É um processo numa velocidade nunca antes vista, que, claro, questões como melhoria de acesso à saúde, acesso a vacinas, controle de doenças crônicas, avanço de algumas tecnologias, tem melhorado um pouco, e não um pouco, grande parte a expectativa de vida. E é isso que a gente chama de revolução da longevidade. Claro, o público feminino ainda vive mais do que os homens, muito causado por causas externas, né? E homens se cuidam menos, mas a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Claro. E essa idade, ela varia de classe social? Essa idade muda dependendo ou não? Infelizmente, sim. A gente ainda, né, a gente tem dados ainda muito desiguais e de muita injustiça social, porque, por exemplo, em alguns bairros centrais aqui da nossa cidade, a expectativa de vida é igual à expectativa de vida na Suécia. 80 anos, 80 mais. Mas se a gente for caminhar um pouquinho para a periferia, essa expectativa cai muito. Então, um bairro aqui de São Paulo, Cidade Tiradentes, por exemplo, a expectativa de vida é de 55 anos. Então, ainda por falta de acessos básicos aos direitos humanos, aos direitos básicos, e por isso que a gente tem que melhorar e acabar com essas desigualdades sociais. Claro, claro, porque isso reflete diretamente na longevidade e no processo de envelhecimento, não é? Em uma das suas participações em um canal do YouTube, tem uma frase sua que diz mais ou menos assim, que a gente finge que não, como é que não está vendo a velhice, mas ela está sempre se aproximando. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Essa frase, Belinda, eu aproveito um pouco de uma geriatra que eu acho incrível. Ela chama Ana Cláudia Arantes. E ela fala muito disso com a morte. Que a gente tem uma relação ingênua com a morte, que a gente fecha os olhos para a morte, fingindo que não está enxergando ela, mas a morte está nos enxergando. Mesma coisa com a velhice. Né? A gente tem um comportamento ainda, e muito baseado na cultura na qual a gente está inserido, de valorizar a juventude, desvalorizar as pessoas mais velhas, de ter uma cultura que a gente chama de gerontofóbica, mas se tudo der certo, a gente vai envelhecer.
Esse mesmo professor meu que cunhou a expressão Revolução da Longevidade, ele fala, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Então, a gente tem que levar essa visão para as pessoas de que, claro, a gente vai estimular atividades como atividade física, uso de protetor solar, alimentação saudável, mas a gente tem que mudar a forma como a gente está enxergando o envelhecimento e combater um grande preconceito que é o etário, o etarismo ou o idadismo. Porque todos nós vamos envelhecer se der certo. Eu, você, pessoas de gerações 80 a mais, então a gente quer que as pessoas envelheçam. E a gente quer celebrar o envelhecimento e não combatê-lo. E você acha que eu me pergunto isso, não é? Se essa ideia que a doutora Ana Cláudia traz, Arantes, e você também, né? De que a ideia de poder falar sobre a morte, que as pessoas acham muito mórbido, muitas vezes, não querem, principalmente os jovens, que vê como se fosse uma coisa muito distante. Será que falar da morte também não prepara para esse envelhecimento e vice-versa, né? Porque, a rigor, desde a hora que a gente nasce, a gente envelhece, não é? Exatamente. Não tem outra saída, né? Se a gente parar de ser ingênuo, de achar que a gente não vai envelhecer, a gente toma decisões e a gente tem condições de tomar decisões que vão preparar a gente nessa linha do tempo, né? A gente faz escolhas melhores, a gente pode escolher hábitos mais saudáveis, sair de relacionamentos abusivos, sair de algum trabalho, claro, se tiver condição que não está fazendo bem para essa pessoa. Então, da mesma forma que a Ana Cláudia Arantes, ela fala que quando a gente fala de morte, a gente fala de vida, quando a gente fala de velhice, a gente está falando também da nossa vida. Sim. De como eu quero viver e do que eu vou querer para a minha vida também. Sim, e dentro do próprio processo de envelhecimento, você pode ter uma atitude jovem, né? Não no sentido... Claro que tem limites, tem muitas coisas que vão se modificando, mas a sua forma de aprender o mundo pode ser uma forma mais aberta. Isso a gente poderia chamar de um aspecto de juventude, não? Exatamente. E acho que uma questão que vem com o envelhecimento é essa sabedoria de fazer escolhas, de ter até a possibilidade de mudar de opinião, se construiu novas questões mentais, né? Então, o que a gente fala que para a gente ter um envelhecimento bom, são pelo menos quatro pilares. Um pilar é saúde, que a gente precisa de saúde para ter uma vida ativa na velhice. A gente precisa de educação, e educação ao longo da vida como um aprendizado contínuo. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente está aprendendo coisas novas. Participação social, que a gente quer pessoas idosas na comunidade, interagindo, conversando. E segurança. Segurança de serem quem são, segurança de terem uma calçada adequada, segurança financeira com acesso a alguma previdência, entre outras formas de segurança. Então, se a gente pegar esses 4 pilares, a gente consegue promover um envelhecimento saudável, ativo e bem-sucedido. Importante isso. E na sua prática clínica, você percebe que os processos de envelhecimento para homens e mulheres são processos diferentes? Não só do ponto de vista psicológico, como é que cada um apreende o envelhecimento, mas do ponto de vista físico. Há diferenças? Algumas sim. E uma coisa que eu vejo, Blenda, é que ainda alguns homens, claro que está mudando, eles se cuidam menos. Então eu vejo, e ainda algumas questões também baseadas no machismo estrutural, de querer fazer menos ou não querer fazer algum exame preventivo, porque, não sei, até trazer o exemplo do câncer de próstata, que alguns homens podem ter super preconceito de achar que vai ferir a suposta masculinidade dele. Então, esses papéis de gênero, da cultura, também impactam na forma como os homens vão se tratar. Ou vão deixar de expor algum sentimento. Então, a saúde mental também nos homens, alguns deixam de tratar e vão para algum, por exemplo, o álcool, mas tinha uma questão de saúde mental. Então, essa questão de gênero a gente vê. Mas você, por exemplo, nós mulheres que temos um marco, né? Vários marcos, mas um deles, pensando no envelhecimento, é a menopausa, né? Os homens teriam um equivalente à menopausa, mas seria menos intenso do que na mulher? Ele marca a menopausa é um divisor de águas mais forte do que a andropausa? Ele é mais forte. Inclusive, a queda de... Porque, por exemplo, por que o homem não sente tanto? Porque é uma queda bem lenta e gradual.
Então, a partir da 4ª para 5ª década de vida, o homem ele começa a diminuir a produção de testosterona em mais ou menos 0,4% a 1% de testosterona por ano. Então, vai tendo, cada ano, ano após ano, diminuindo um pouquinho a testosterona do homem. E pode ser que um homem nunca sinta, pode ter um homem de 80 anos que nunca sinta o efeito da chamada andropausa. Mas uma mulher vai sentir sim, com a parada da menstruação, muitas sentem o fogacho, sentem algumas outras questões relacionadas à lubrificação que são bem mais marcantes, como um processo ali hormonal da menopausa para a mulher e da andropausa para o homem. Sim, porque me dá um pouco essa impressão, não é? Que nós mulheres somos rapidamente jogadas nessa questão do envelhecimento com essa coisa da menopausa, que ainda tem muito mito em torno disso. Exatamente. Muitos mitos em torno disso. Falando em mitos, eu gostaria de tocar num assunto que eu sei que você fala bastante e eu acho interessantíssimo, porque a gente vê pouco isso, agora está aparecendo mais, né? Que é a questão do sexo no envelhecimento, né? O desejo sexual que as pessoas acham, né, que desaparece com a idade e até os preconceitos em torno disso, né? Até às vezes eu vejo dentro da própria família, né, que uma ideia de que não, mas eu já está mais velho, vai pensar nisso, o que é isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem observado nessa questão do sexo no envelhecimento. Então, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu ficaria aqui horas e horas. Eu sei que você gosta muito. É muito bom. E falar disso, Blenda, primeiro que eu acho legal a gente tirar uma questão que, primeiro, sexo, quando eu vou falar sobre isso, eu falo sexo é mais do que penetração e sexualidade é mais do que sexo. Então, a expressão da sexualidade, ela está presente, inclusive, da fase que a gente se descobre como seres sexuais até a hora que a gente vai morrer. E, claro, vão ter questões de libido que vão modificar, mas pensando numa vida sexualmente ativa, ela pode ser sexualmente ativa se a pessoa quiser, enquanto ela quiser. E é isso que eu falo. A pessoa pode ter 60, 70, 80, 90 anos e ser sexualmente ativa. Uhum. E, novamente, claro, a gente pensar, existem sim, com o processo de envelhecimento, algumas mudanças que acontecem no corpo, por exemplo, questão da qualidade da ereção para o homem, ainda mais se tiver alguma questão relacionada à saúde física, ou, por exemplo, a lubrificação vaginal para as mulheres, isso acontece. Mas o que eu costumo falar nas minhas palestras é que a principal dificuldade que uma pessoa idosa enfrenta quando o assunto é sexualidade é o preconceito. É o medo, entre aspas, de chegar para você, ou para mim, ou para qualquer colega nosso, e de ser taxado de um velho safado, ou de uma velha assanhada, e não falar. Porque pode estar acontecendo assim, não estou conseguindo atingir a ereção, ou não estou conseguindo atingir o orgasmo, ou não estou conseguindo ter uma lubrificação prazerosa, mas as pessoas não falam, ou estão caladas na invisibilidade, porque o tema traz muito tabu. Então, o que eu gosto de falar sobre isso é para a gente naturalizar, para que, se a pessoa se sentir à vontade, se a pessoa quiser falar com a gente sobre isso, que isso seja também um tema. Vou perguntar da pressão, do diabetes, mas também da vida sexual. Sim, porque a vida sexual traz muitas coisas junto com ela, não é? Não é uma coisa, como você falou muito bem, o sexo não é somente uma penetração, né? E acho que tem toda uma relação do corpo também, não? No envelhecimento. Principalmente homens e mulheres. Você acha que acontece assim, o que é refletido no espelho? Quem é que eu me vejo ali, né? Depois de uma certa idade? Às vezes, claro, você não está na mesma forma, você não tem uma pele tão viçosa quanto tinha antes. Homens e mulheres, você percebe esse incômodo? Sim, e isso, até nessa sensação de autorreconhecimento, isso é uma coisa que, por exemplo, vou dar um exemplo que eu, como homem, não consigo nem imaginar como que fica essa sensação de autoconfiança, autoestima para uma mulher, por exemplo, depois de um câncer de mama, que ela precisou tirar a mama. Então, muitas mulheres até não se identificando naquele corpo. E que a gente, você como psicanalista, toda a equipe multidisciplinar, a gente apoiar numa ressignificação da sexualidade dessa mulher. Porque o corpo, vão acontecer mudanças corporais, né? Rugas, cabelos brancos, mudança do corpo, que são inerentes ao processo de envelhecimento. Só que se a gente continuar com aquela perspectiva de valorizar o corpo jovem, aquele corpo que aparece em revista, jornal e nas novelas, essa mulher vai sofrer.
porque ela não vai se Sim. sentir como um ser desejado ou uma pessoa desejante. E que tem... eu vi uma entrevista sua com o Dr. Alexandre Kalash, né? Que vocês falaram muito sobre essa questão do lugar, né? Que a pessoa idosa, mais velha, tem esse lugar de sair dessa invisibilidade, né? Dela poder ter uma voz, ela ter uma presença. Esse corpo ter uma presença no dia a dia. E você percebe que isso se perde muito no processo de envelhecimento, quer dizer, porque precisa de uma ressignificação, né, desse corpo e de tudo, né? Precisa de uma ressignificação, precisa dessa descoberta do corpo que foi modificado e precisa do nosso respeito também. Nosso respeito, digo, como toda a comunidade, para ouvir essa pessoa, para não silenciar essa pessoa. Porque senão acontece o que você falou, a gente acaba silenciando, a pessoa chega com uma queixa, a gente fala, não, você está muito velha para pensar nisso. Isso. Né? Então, eu acho que se a gente eliminar você está muito velha para... a gente já elimina alguns problemas e alguns preconceitos que impedem as pessoas de vivenciarem a sua vida, claro, né? E experimentarem a sua sexualidade. Você é voluntário, não é? Da ONG Eternamente Sou, que é voltada para o público LGBTQIA+. Como você enxerga o envelhecimento nesta comunidade? Então, o envelhecimento... Você percebe diferenças? Também, infelizmente, sim. E aí uma questão que a gente enxerga, algumas, são várias vulnerabilidades, mas a gente vê uma questão fundamental na geriatria é suporte social. Quem que vai te ajudar se você ficar de cama, doente, acontecer alguma coisa? Existe uma proporção muito maior de pessoas idosas LGBTs em relação a pessoas que não são LGBTs, de pessoas que não são casadas, que moram sozinhas, que não têm filhos e que não tem ninguém para chamar em caso de uma emergência. Isso é um ponto, e outras inúmeras questões, como falta de acesso aos serviços, discriminações, que a gente pode pensar que o envelhecimento dessa população, como eu falei daqueles 4 pilares antes, Sim. Saúde, aprendizado, segurança e participação social, os 4 pilares têm vulnerabilidade para a comunidade LGBT. Então, é por isso que a gente tem que pensar, né, numa questão de equidade para conseguir fazer com que todos tenham direito ao envelhecimento digno. Sem dúvida, interessante isso. E há ainda muito preconceito da comunidade médica ou da comunidade de saúde de tratar dessas pessoas? Eu acho que um grande preconceito, e eu fiz como uma questão até da minha pesquisa de doutorado. Sim. Eu fiz uma pesquisa aqui no Brasil em que eu lancei um questionário e que distribuí em várias capitais. A gente chegou num número aproximado de 7 mil pessoas. 6 mil, mais ou menos, não LGBTs e 1.000 mais ou menos LGBTs. Um dado bem interessante, Blenda, que mostra para onde a gente tem que caminhar. 53% das pessoas LGBTs dessa amostra não acreditavam ou não imaginavam que o seu médico estava preparado para lidar com as suas particularidades de saúde. Interessante. Fazendo com que, assim, se você não confia em quem vai te atender, às vezes até você nem vai sair de casa para ser atendido. Você, né, Claro. Você não vai se sentir respeitado, não vai se sentir acolhido por essa pessoa. É um número alto, né? 53%. 53% não acredita que o profissional de saúde seja capacitado. Capacitado. E por isso a gente pensar em políticas públicas de educação, porque, novamente, essas questões de estudos de gênero, estudo das particularidades da nossa sexualidade, da diversidade, são razoavelmente alguns novos, mas que pouco a pouco ainda não estão nas escolas de saúde, né? Então, são poucos os serviços ou escolas médicas ou escolas da saúde que falam de sexualidade, que falam de diversidade e da importância da gente pensar em pessoas que vão ser tratadas e não só no homem branco, cis, heterossexual. Sim, ou da mulher também, Exato. não é? Agora, você acha que, por exemplo, a questão nesses 4 pilares, né? Um deles foi a condição social, não é isso que você falou? Isso inclui acesso aos meios e a pessoa ter esses meios. Isso faz uma diferença, né? Quer dizer, as pessoas que têm mais condições
financeiras, elas acessam com mais, mesmo com preconceito, elas acessam com mais facilidade esses profissionais? Pode acessar. Eu acho que isso que você trouxe é uma questão que a gente chama até de interseccionalidade. Como que os preconceitos se multiplicam e se interrelacionam. E hoje, por exemplo, a gente coloca as pessoas LGBTs dentro de um mesmo grupo, mas são realidades muito diferentes, Claro. né? Então, um homem branco, gay, rico, vai ter uma realidade diferente de uma mulher trans, negra, morando na periferia. E a questão, infelizmente, vem dessas multiplicidades de discriminações, como ainda o racismo, o elitismo, o capacitismo, e que, novamente, se a gente não olhar para essas discriminações e para essa estrutura preconceituosa, que infelizmente a gente ainda mantém, a gente nunca vai acabar com essas desigualdades. Sim. Agora, eu queria tocar num outro ponto, que é a questão dos cuidadores, aqueles que cuidam, né? Porque a gente vê uma deficiência muito grande, até de locais, muitas vezes, que se pode contar, né, para você. Às vezes não dá para ter em casa, cuidar. E mesmo assim, as gerações mais novas, como é que se relaciona com seus idosos, né? E com o envelhecimento dos próprios pais. Então, eu tenho percebido que cada vez isso é uma questão importante. A questão da geração. Como é que essas gerações interagem e como é que isso reflete no cuidado? Uma coisa que você trouxe fundamental é a gente pensar nessa política do cuidado. Acho que eu já vou chegar na harmonia das gerações, mas me fez lembrar que hoje a maior parte do cuidado aos idosos no Brasil, ele é familista, então é a família geralmente quem cuida, e feminino. Geralmente são as mulheres quem cuidam dos idosos dentro dos núcleos familiares. É a mulher, geralmente, que vai parar de trabalhar para cuidar de um familiar idoso, é a mulher que vai ficar mais estressada porque está trabalhando, cuidando do idoso e dos filhos ao mesmo tempo, e geralmente se recai sobre a família. Então, acho que me fez lembrar da importância da gente olhar para essas mulheres, olhar para como que a gente pode ofertar auxílio, o que a gente pode fazer para que diminua a sobrecarga também sobre essas famílias, que algumas pessoas que não cuidaram ou não tiveram acesso aos serviços de saúde vão ter mais prejuízo à saúde lá na frente. Mas você tocou em outro ponto fundamental, que é a harmonia entre as gerações. Como você, a sua geração, a minha geração, os mais novos que nós dois, os mais velhos que nós dois, como que a gente faz isso? E a gente entender o idoso não como um problema, mas como uma solução em muitas questões, né? Desde o mercado de trabalho, desde as famílias. E entender que a pessoa idosa... Tem até um ditado africano que é muito legal, que fala que quando uma pessoa idosa morre, uma biblioteca é queimada. E é esse olhar que a gente tem que ter. Uma pessoa idosa é um ser muito valioso para a gente, para as nossas famílias, para a nossa comunidade, para as empresas, para todos os lugares. Se a gente aparta a pessoa idosa da família, da comunidade, das empresas, eu estou desperdiçando uma grande fonte de riqueza em todas as questões, não só financeira, mas emocional, de sabedoria, entre outras questões. E quando você recebe, eu imagino que você tem pacientes, né, que estão em processo, vamos dizer, de alguma demência ou de Alzheimer, e esse é um assunto importante, porque às vezes a família não sabe cuidar, né? Muitas vezes se cansa de cuidar, e eu concordo com você, acho que isso termina recaindo mais sobre a mulher, né? E aí também vai depender muito de como foram essas relações, né, antes, né? Porque às vezes eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes acho que o envelhecer às vezes termina sendo um acerto de contas, às vezes complicado, né? Que o idoso que está ali nem consegue entender aquilo que está acontecendo, né? Mas, pensando nisso, como é que você orienta, na tua prática, os cuidados com esses idosos, por exemplo, que têm um quadro de demência, que estão muito mais incapacitados, né, de participar da vida em comunidade? Às vezes fica em casa, às vezes fica num quarto muito tempo. Eu acho que nisso, Blenda, isso é muito legal, que como o geriatra pode ajudar as famílias que têm algum familiar vivendo com Alzheimer ou outra demência. Eu acho que é ensinar, orientar. Porque mais do que remédio,
Eu vejo que uma família que está se preparando, entendendo como é isso, se dá muito melhor, fica menos estressada, sofre menos. Então, algumas dicas, por exemplo, e a dica de ouro é, gente, evitem bater de frente com a pessoa idosa com Alzheimer. Ai, que bom, doutor Milton, falar sobre isso. Por quê? O que eu falo? Usa, né, a pessoa que vive com Alzheimer, tem algum problema neurológico, ela não faz aquelas coisas por mal. Você tem que entender, né? E às vezes a gente entra no automático de confrontar a pessoa e só vai gerar sofrimento para a família e para a pessoa. Então, claro, usar de distrações, né? Então, é muito comum algumas pessoas que já perderam um pouco assim isso de orientação, falar, essa não é minha casa, estão me roubando. Ao invés da gente já chegar e falar, não, que isso, essa é sua casa. Vamos entrar na onda dela, falar, então vamos sair daqui, vamos procurar suas coisas, vamos procurar sua casa. Às vezes, nesse processo, a pessoa já se distraiu e esqueceu daquela ideia meio bizarra que ela tinha. Então, distrair, ter uma rotina. Rotina é fundamental para uma pessoa com Alzheimer. Horário para acordar, horário para tomar banho, horário para comer. Evitar mudanças muito grandes de rotina, porque isso tira a pessoa, às vezes, dos eixos. Sempre um ambiente calmo, uma cultura do cuidado, né? Tentar usar questões, né? Tem gente que se dá muito bem com música, Sim. acalma com alguma arte-terapia, com pet-terapia. Então, eu digo que o céu é o limite para a gente pensar em coisas além do remédio. Mas, alguns casos, a pessoa pode estar mais ansiosa, agitada, agressiva. Esse caso, depois que a gente viu tudo que a gente pode mexer no ambiente, nas relações, né, a gente pode até pensar num calmante, algum remédio para aqueles casos que estão mais agressivos. Ah, entendi. Mas uma outra coisa, tem saído muitas pesquisas, não é? Pelo menos eu tenho acompanhado um pouco. Não tenho entrado assim minuciosamente nelas, mas com essa questão dessa prevenção do Alzheimer, né? E uma das coisas que se fala muito é a questão da atividade física e da alimentação, né? Você poderia trazer um pouco desses estudos para a gente, do que tem ocorrido? Claro. Então, 40%, Blenda, dos casos de Alzheimer, eles são potencialmente modificáveis, os fatores de risco. 60% das causas de demência, a gente ainda não sabe por que acontecem, né? E esses são os estudos mais recentes. Mas você trouxe pontos fundamentais. E ao longo da vida, cada coisa a gente pode fazer para prevenir o Alzheimer. Então, na infância e adolescência, o acesso a uma escolaridade, isso previne o Alzheimer lá na frente. Então, para crianças e adolescentes, acesso à escola e uma escolaridade de qualidade. Na fase dos 20, 30 aos 50 anos, controlar as doenças crônicas, evitar álcool, evitar cigarro, atividade física fundamental. Depois, vai chegando nos 60, 70 anos, questão auditiva. É muito comum pessoas idosas com algum déficit auditivo e quanto antes eu tratar, eu previno o Alzheimer lá nos 80. Não diga, tem relação? Tem relação à audição e o Alzheimer também. Poxa. E então, assim, ao longo da vida, sempre vai ter alguma coisa para a gente prevenir. Mas você trouxe, acho que a mensagem principal para a gente levar para as pessoas, que é hábitos saudáveis. Eu digo que eu pareço um disco riscado, falando sempre atividade física, atividade física, atividade física. Acho que fundamental. isso aí é unanimidade, né? Exatamente. Estava conversando com a médica, ela disse, olha, se tem uma coisa na medicina que é unanimidade, é atividade física, não é? Porque, agora, existem alguns sinais de alerta, não de Alzheimer, mas os sinais de alerta de que você... por exemplo, com mais de 60 mais, né? Porque acho que o idoso no Brasil, ele é idoso a partir dos 60, é isso? A partir dos 60. Já é considerado idoso. Então, tem alguns sinais de alerta que a gente pode ficar atentos e procurar um atendimento, ajuda, em termos assim da capacidade cognitiva, não é? Da memória, que é uma coisa que hoje até os jovens se queixam de falta de memória, mas eu com a minha idade, há coisas que se eu não escrever e não olhar, eu não vou lembrar. Mas existe alguns sinais que a gente pode cuidar? Claro, eu acho que se há algumas queixas de memória são normais com o próprio processo de envelhecimento. Tá. Então, uma coisa que antes você, sei lá, com 30 anos, atendia o telefone, cuidava de um filho, lavava a roupa e cozinhava ao mesmo tempo, essa velocidade de processar informações, ela vai diminuindo
conforme o envelhecimento. E isso é normal para qualquer pessoa idosa. Mas uma coisa, se você começa a estar mais repetitivo, a família notar que a pessoa não consegue mais fazer coisas que antes ela fazia por conta do prejuízo de memória, isso já é um sinal de alerta. Né? Então, por exemplo, eu controlava bem meus remédios, agora estou esquecendo o remédio, estou esquecendo de pagar alguma conta, não estou conseguindo mais tomar conta de mim, sinal de alerta. Ou uma mudança de comportamento também. Imagina uma pessoa que tem uma biografia, sei lá, que era uma mulher super recatada, não falava alto, de repente começa a falar palavrão, falar um monte de bobagem. Vamos olhar se não é alguma questão neurológica que está mexendo nos impulsos dela e abriu, né, um quadro demencial que a gente teria que ficar atento. Muito bom. Que bom saber dessas coisas, né? Agora, a gente está terminando, eu estava vendo um podcast seu, né? E você dizendo que o envelhecimento, até você falou isso no comecinho, é algo para se celebrar, né? E não para se reclamar, né? Como é que você considera celebrar o envelhecimento? E uma outra coisa que eu queria te perguntar. Você vê nas pessoas que você atende, que estão nesse processo, eu digo de 60 para cima, você acha que o aspecto na vida espiritual é um aspecto importante nesse processo? Eu acho que sim. Eu acho que depende um pouco, né? E espiritualidade, a gente está falando mais de religião, né? Claro. Eu acho que tudo vai depender em como a gente vai ressignificar, e acho que palavra de ressignificação e resiliência, né? Como que a gente, tendo as ferramentas no presente, para eu com, né, uma pessoa de 60, 70, 80 anos, para lidar com as adversidades. Porque não são fáceis mesmo, né? Então, as mudanças do corpo, a morte de algumas pessoas queridas, lida com muito mais perdas do que lidava com seus 30 anos. Então, seja a espiritualidade para pessoas que têm né, algumas crenças, super importante. Seja alguma estratégia para criar essa resiliência que é muito importante. Então, eu vejo, pelo menos na minha prática recente, de que quanto mais estratégias a pessoa desenvolveu para alguma questão, para ter essa resiliência frente aos estressores, frente às perdas, essa pessoa consegue lidar melhor com o processo de envelhecimento. Que é tão importante, de novo, celebrar o envelhecimento e a gente trazer essa pessoa para a comunidade. Não só o aposentado, não só no aposento. O aposentado onde ele quiser. Onde ele quiser. Você sabe que você estava falando sobre isso, só para contar uma coisa bem rápida, pessoal, e depois queria que você dissesse alguma coisa para o nosso público, para finalizar. Mas hoje é Dia dos Namorados, né? Então, eu estava escolhendo uma foto minha e do meu marido para postar. E aí, eu fui vendo umas fotos, assim, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, 20 anos atrás. E eu fiquei pensando, a gente vinha falar sobre isso, eu fiquei pensando, puxa vida, como é que a gente lida com a passagem do tempo, né? Sim. Com essa ideia de que eu era de um jeito, agora sou de outro. E quando você tem as fotos que você compara, né? Como é que era o seu sorriso na juventude, como é o seu sorriso agora. E, de fato, eu acho que é preciso encontrar propósitos, sentidos, ressignificação e resiliência, porque não vamos negar, eu não vou aqui ser hipócrita, que essas coisas às vezes doem, né? Às vezes você tem medo, porque o tempo está passando muito rápido. Você tem a impressão, nossa, está muito rápido. Você tem essa experiência com seus pacientes, que eu estou contando uma experiência minha, pessoal? Completa. Eu acho que sim, né? A gente precisa disso, dessa sensação de como resgatar essa resiliência. Isso é fundamental, porque você trouxe. A gente não quer ser pueril de falar, não, então é tudo mil maravilhas. Não. Existem mudanças muito duras, né? Então, do tempo, até a própria cultura, o preconceito, mas, infelizmente, é desse jeito, né? E como que a gente vai, usando o que a gente tem hoje, descobrir essa resiliência, essa ressignificação? Porque, infelizmente, a outra opção, né? A outra opção não é boa. Não. A gente quer continuar aqui, mas quer continuar aqui com aprendizado, com saúde, com segurança e participando na sociedade. Que bom. Doutor Milton, teria alguma mensagem que gostaria de passar para o público?
Eu acho que a mensagem é: vamos ter mais dúvidas. Eu acho que essa Que bela mensagem. Eu acho que se eu fosse deixar uma mensagem para o pessoal vamos refletir mais, porque a gente vive numa era de que pessoas chegam com certezas. Eu gostei muito do seu convite para eu poder trazer dúvidas, trazer provocações. Porque daí a gente vai construindo um pouco o nosso pensamento, nossas reflexões, entendendo um pouco como que a potencialidade de cada sujeito se dá nessa subjetividade, na diversidade que é tão importante para a nossa vida. Sim. Doutor Milton, muito obrigada, viu? Foi muito bom conversar com você, muito bom mesmo. A gente poderia conversar de muito mais coisas. Quem sabe a gente marca para falar especificamente de algum tema, né? E agradeço sua presença. E foi um aprendizado grande. Para mim, que tenho idade de ser sua mãe, você meu filho, essa troca de gerações foi uma coisa muito importante, muito boa. Muito obrigada. Obrigado. Eu saio com muita felicidade daqui também. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, fiquem aqui para mais um episódio do Todos Nós e no tema envelhecimento. Muito obrigada.